Minha palavra hoje é avivamento, uma promessa de Deus. Nós estamos numa série sobre um despertamento espiritual, tá, irmãos? Nós estávamos pregando no Evangelho de Mateus, mas Deus deu essa direção, uma nova direção. Não que a gente vá abandoná-lo, não. Nós vamos voltar para lá. Mas, por hora, a direção de Deus é que nós continuemos nesse tema, buscando esse avivamento e esse despertamento espiritual. Avivamento, uma promessa de Deus. A palavra na qual vamos meditar está em Isaías 44, versos de 3 a 5. Pode abrir sua Bíblia, eu creio que Mateus vai projetar também. Isaías 44, versos de 3 a 5. Meu tema é avivamento, promessa de Deus. Porque derramarei água sobre o sedento e rios ou torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto a ribeiros das águas. E este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua palavra lida, prepare o nosso espírito e o nosso coração para receber essa proposta de Deus, de um despertar espiritual para a nossa vida. Amém? Parece que continua, né? Então o problema não é na caixa, é na mesa. Ok, vamos lá. Irmãos, eu creio firmemente na possibilidade de um grande avivamento na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária e na nossa igreja, né? E na igreja do Brasil e no Brasil. Mas eu creio no avivamento que a Bíblia ensina. Pode tirar, viu, Mateus? Um avivamento promovido pela palavra de Deus. Um avivamento buscado pela oração. Um avivamento que é obra exclusiva da soberania do Espírito Santo e que produz arrependimento, que produz santidade, que produz salvação, que produz um compromisso maior com a obra de Deus, que produz evangelização, que produz também interesse pela obra missionária e impacto no mundo. É assim que eu creio que deva ser e vai ser, conforme a palavra de Deus, o avivamento que Deus trará para nós nessa busca e nessa empreitada. Primeira palavra, então, é que o avivamento é uma promessa segura, porque quem faz é Deus. Verso 3 diz: porque derramarei. Quem? Deus. Deus prometeu um derramar do Espírito sobre toda a igreja. E essa promessa não é feita por homens, não é feita por um concílio eclesiástico, não é feita por uma denominação religiosa, ela é feita pelo Todo-Poderoso, que, diferente de muitos que prometem e não cumprem, esse Deus promete e cumpre, porque Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel aos seus acordos, Ele é fiel à sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Como diz a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, não faria?
Falaria e não confirmaria? Então, irmãos, isso significa dizer que Deus vai cumprir a sua promessa sobre nós e nada nem ninguém vai impedi-lo de fazê-lo. Porque a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Nenhuma força nessa terra pode deter o braço de Deus, nem impedir a igreja de avançar, como diz aquele hino, não sei se você conhece, só da velha guarda, né? Ninguém detém, aleluia, é obra santa, ninguém detém, aleluia, é obra santa, essa obra é do Senhor, amém, queridos? O Sinédrio tentou fazer isso em Jerusalém, prendendo os apóstolos, açoitando-os, intimidando-os, e quanto mais se prendia, quanto mais se batia, quanto mais se acuava, quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos tentaram fazê-lo jogando os crentes nas arenas para serem pisados pelos touros, mortos e mordidos por cães, devorados por leões. Crentes foram crucificados, queimados vivos, mas quanto mais o sangue era derramado, mais a igreja florescia. Ninguém detém a obra santa. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na nossa comunidade. Segundo lugar, queridos, Deus promete responder com avivamento aos que manifestam sede dessa busca. Porque, diz a palavra no verso 3, porque derramarei água sobre o sedento, e rios ou torrentes sobre terra seca. Então notem os irmãos, duas figuras aí, sedento e terra seca. Você já viu uma terra seca, rachada, bramando por chuva? Você já andou por regiões onde o gado está morrendo de fome e de sede? Você olha para aquele solo nu, clamando por chuva. Você já andou por lugares ermos e de repente a sede implacável chega a você e você não tem água para beber? Que desespero que dá. Porque, irmãos, a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói. Mas se você passa um tempo sem comer, passa fome também. Um dia, 2 dias, 3 dias. Mas a sede, com ela não é assim. A sede é implacável, a sede aperta você, massacra você, atormenta você, ela mata você. Então, sabe quando a igreja vai experimentar o avivamento? Quando ela tiver sede de Deus. Você olha para a igreja brasileira e você vai perceber nela que muitos estão correndo atrás das bênçãos, mas poucos têm a sede do abençoador. As pessoas querem coisas, mas não querem Deus. Querem riqueza, mas não querem o céu. Querem milagres, curas e prodígios, mas não querem a santidade. E avivamento não é sede de coisas, não é sede de bênçãos, é sede de Deus. As torrentes vão cair sobre a terra seca, e a água vem para o sedento. Então, irmãos, o Espírito Santo é enviado somente para aquele que tem sede de Deus. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso ele disse a respeito do Espírito que eles haveriam de receber. E é por isso, irmãos,
que nós não lemos na Bíblia e nem encontramos na história da igreja nenhum avivamento espiritual que não tenha sido precedido por intensas reuniões de oração. É por isso que a gente está começando com 2. Mas se necessário for, a gente faz a 3ª na sexta-feira. Já estou pensando nisso. À medida que as pessoas foram tendo sede e buscando, aí a gente consagra sexta-feira a partir das 21 horas, porque é meu dia de rodízio, e a gente faz mais uma reunião de oração. Perceba, os irmãos, que essa promessa é de abundância para contextos áridos, mas que manifestam uma avidez por Deus. Vejam que o texto fala de derramamento e torrentes, e isso fala de algo profuso, algo abundante, algo caudaloso, porque a Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Amém, amados? Deus olha do céu, e onde na terra Ele percebe essa avidez, esse anelo, Ele derrama torrentes do seu Espírito. Queridos, eu aprendi com Billy Graham, lendo um livrinho seu, que vazios de nós mesmos, vazios da nossa carne, é que nós podemos ser cheios de Deus. E ele usou uma figura interessante, a figura de uma esponja. Quando você aperta uma esponja, você faz com que o ar saia de todos os poros. E mergulhada na água, você solta a esponja e ela é cheia completamente da água. Vazia de ar nos seus poros, ela se enche completamente da água. Esse é o trabalhar simultâneo de Deus. Deus faz com que nos tornemos vazios de nós mesmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Vazios da nossa carne. E aí, simultaneamente, vamos sendo cheios da graça de Deus, do Espírito de Deus, manifestando fruto do Espírito e não as obras da carne. Então veja, irmãos, que é uma operação de Deus simultânea. Deus não põe sem tirar, e Deus não tira sem pôr. Então nós vamos caminhar nesse processo, na medida em que nós formos nos esvaziando de nós mesmos, da nossa carne, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia disse: pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Amém, queridos? Então, amados, não seremos saciados com as chuvas dos céus, a não ser que nós manifestemos essa sede de Deus. E é por isso que todos os avivamentos foram precedidos de oração, como eu disse, que manifestam não somente sede das bênçãos de Deus, mas sede do próprio Deus. Assim é que o avivamento vem como resposta à oração de uma igreja sedenta pela sua presença e não somente pelas bênçãos que Deus possa dar. Então, queridos, eu creio que é o momento da gente confessar a nossa inapetência espiritual. Senhor, eu tenho sido tão inapetente. Eu tenho tido tão pouca sede de Ti, das Tuas coisas. Eu tenho sido tão indiferente com relação àquilo que diz respeito ao Seu reino. Eu estou precisando. Irmãos, eu me lembro das criancinhas da Etiópia, que por passarem por um jejum muito prolongado,
elas foram tomadas de inapetência, e quando tentavam dar comida para elas, ou água, não descia mais. Os irmãos sabem que isso pode acontecer do ponto de vista espiritual. Você passa um tempo prolongado de inapetência, de falta de fome, de falta de sede. Chega um momento, orar não faz mais sentido, congregar não faz mais sentido, ler a Bíblia não faz mais sentido. E esse é um caminho da apostasia, irmãos. Há um grau de distanciamento que fica tão difícil voltar. Amém, queridos? Então nós temos que orar pedindo sede. Senhor, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome. Paulo ora em Efésios capítulo 3, verso 19, para que eu e você, vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Toda a plenitude de Deus. E no verso 20 ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Se você pedir, Deus vai dar. Hoje nós cantamos isso pela manhã: se pedirmos, Deus dará. Amém, queridos? Terceiro lugar, Deus promete trazer na esteira desse avivamento vida e santidade para a igreja. Verso 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Irmãos, a bem da verdade é que muitos de nós estamos com como uma vinha murcha. Falta-nos vigor espiritual, falta-nos entusiasmo pelas coisas de Deus, ou estamos como uma figueira com folhas, mas destituídas de frutos. Percebam que aqui o Espírito é simbolizado pela água. Derramarei água, rios. E o que se ensina, irmãos? Primeiro, que sem água não há vida. Podemos ter a melhor terra, os melhores insumos, a melhor tecnologia. Sem água, a semente vai morrer mirrada no ventre da terra, não germinará, porque não haverá vida. Assim também, irmãos, podemos ter os templos mais adequados, a tecnologia mais sofisticada em nossa estrutura, painel de LED aqui atrás, podemos ter pregadores os mais preparados, os músicos os mais virtuosos, os melhores conteúdos de ensino, mas sem o poder do Espírito Santo não haverá vida na igreja. Charles Spurgeon disse que é mais fácil um leão tornar-se um vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, toda a nossa tecnologia não pode gerar sequer uma conversão. Nós dependemos do Espírito Santo. E na esteira do avivamento virá a vida do Espírito Santo em tudo que se fizer nesse lugar. Amém, amados? Vida na palavra, vida na oração, vida na adoração, vida no ensino, vida no evangelismo, vida na comunhão, porque receberemos porção dobrada do Espírito Santo em nossa vida. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Eu não sei se você já fez um dia essa pergunta: por que nós ainda não experimentamos um avivamento? Será que os ouvidos de Deus estão fechados? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que Deus não tem mais interesse em avivar a sua igreja? Será que o mundo não está em agonia
precisando de um despertamento também? Por que as chuvas são retidas? Por que as torrentes não caem? Por que o avivamento não chega? Irmãos, a única resposta que temos a essas perguntas é que entre a chuva dos céus e a terra seca existe uma interceptação, existe uma barreira, existe um obstáculo, e esse obstáculo se chama pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Foi o que aconteceu com Elias, antes de Elias subir no cume do Monte Carmelo e clamar pela chegada das chuvas restauradoras. Primeiro, ele tirou Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta dar outros nomes a Baal. Não adianta vestir Baal com outras roupagens. Baal tem que ser eliminado, do contrário, as chuvas não chegarão. Então, irmãos, se estudarmos a história dos avivamentos, vamos dar conta de que todo avivamento foi precedido por convicção de pecado, por confissão de pecado, por abandono de pecado. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Sem a operação do Espírito Santo, nós não vamos chorar pelos nossos pecados. E enquanto não houver arrependimento e quebrantamento, o céu estará fechado para nós. Nós precisamos do Espírito Santo para o convencimento do nosso caminho mau. Amém, queridos? Bom, então deixa eu tirar essa cara séria que fiz até agora. Minha cara é séria a hora que eu gravei um vídeo que eu fiquei assustado comigo. Deixa eu abrir um sorriso para você e dizer quais os resultados do cumprimento dessa promessa de Deus. Crescimento qualitativo e quantitativo da igreja, meus irmãos. Verso 4, os teus descendentes brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros de águas, vão brotando assim espontaneamente. É vida, é crescimento. Os descendentes de Abraão brotarão como as ervas, como salgueiros junto a ribeiros de águas. Então, pecadores endurecidos serão quebrantados. Muitos correrão para Jesus com pressa, para acertar a vida com Deus. A igreja crescerá em qualidade e em quantidade, irmãos. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Se nós olharmos para o Brasil, qualquer denominação, a maioria das igrejas está estagnada. E quando cresce, é um crescimento muito tímido. Como já disse aqui, quando Deus rasga os céus, quando Deus visita a igreja, quando Deus derrama do seu Espírito, Deus pode fazer mais num dia do que num braço a gente tentou fazer em um ano. É o mover de Deus que libera as vidas. É o mover de Deus que traz quebrantamento. É o mover de Deus que transforma o caráter. É o mover de Deus que hierarquiza os valores de acordo com a palavra de Deus. É o mover de Deus que transforma o coração. É o mover de Deus que liberta do pecado. É o mover de Deus que relativiza toda ação maligna contra a nossa vida. Então, queridos, há crescimento em qualidade, há crescimento em quantidade. Quando Deus rasga os céus, visita a igreja, tudo fica diferente. Verso 4 diz, os teus descendentes brotarão
entre a erva, como salgueiro junto a ribeiros de águas. Há um duplo plural aí, ribeiros das águas. Sabe o que é isso, irmãos? Quando lá na empresa, lá no trabalho, lá no comércio, lá na faculdade, na academia, no hospital, nos tribunais, nas lojas, as pessoas em contato com você, com a graça de Deus em sua vida, com o poder da sua oração, com o poder do seu testemunho, começam a buscar refúgio nos braços de Deus. E a gente acaba não dando conta de cuidar de tanta gente, irmãos. É assim que acontece o avivamento. Pois Deus pode fazer isso de novo, o que Ele tem feito na história. Eu vou contar depois a história dos avivamentos para os irmãos. Irmãos, vão ficar impressionados com aquilo que Deus fez no passado e quer fazer agora. Segundo, o povo será despertado para testemunhar a fé de forma verbal. Verso 5 diz: este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Irmãos, veja o que está dito aqui. Quando Deus derrama do seu Espírito, não tem mais agente secreto do reino de Deus. Hoje, às vezes a pessoa trabalha frente a frente com a outra 5 anos, 10 anos, e o outro nem sabe que ela é do Senhor, não faz nem ideia que ela é do Senhor. Só vai saber que ela é do Senhor se ela se converter e compartilhar, sabia? Eu aceitei Jesus. É? Que bênção! Sou crente também. A pessoa consegue colocar sua luz debaixo do balde, quando deveria estar no velador. Mas em épocas de avivamento, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, pastores, obreiros, missionários, começam a levantar para dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, através do testemunho pessoal. Ninguém detém, irmãos. E talvez você possa argumentar assim, pastor, eu sou crente, é verdade, mas eu não conheço tanto a Bíblia, eu não tenho tanta eloquência, eu não tenho os argumentos, eu não saberia dar algumas respostas, então eu prefiro ficar em silêncio. Então vamos desmistificar isso. Eu quero dizer para você, testemunhar é contar uma história de amor vivida entre você e Deus. Deus salvou você? Você tem uma história de amor para contar. Deus transformou sua vida? Você tem uma história de amor para contar. Os crentes se tornarão ousados em seu testemunho, e cada um dirá ao seu próximo, eu sou do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo não cala a sua voz, não se acovarda, não se envergonha daquilo que recebeu de Deus. Terceiro, o povo será despertado para testemunhar não apenas de forma verbal, mas com testemunho de vida. Verso 5 diz, outro escreverá na própria palma da mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo confirma com a vida aquilo que ela prega com os lábios. Os crentes escreverão na própria mão, eu sou do Senhor, representando além do testemunho verbal, o testemunho de vida.
Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há muitos que dizem que são do Senhor, mas quando você olha para a vida deles, você fica na dúvida. Mas em tempos de avivamento, os crentes se levantarão para dizer: eu sou do Senhor, e isso estará escrito na palma da mão, no sentido de carregar em si o Evangelho, e antes de ouvirem suas palavras, verão a sua vida, e de fato serão impactadas, e hão de desejar aquilo que de graça de Deus você recebeu. E como já disse aqui, a igreja, infelizmente, hoje está mais presente na mídia por causa dos escândalos do que por causa do bom exemplo que ela possa dar. A igreja brasileira precisa de um choque ético, de uma faxina ética. Pessoas com muito poder têm pouco compromisso. Nós precisamos de um avivamento que mude a conduta, que mude a ética, que revolucione a vida, que transforme a família, que mude o caráter, que influencie a sociedade, que produza impacto no mundo. Amém, queridos? Vamos orar então. Queria que você ficasse de pé e nós nos preparássemos agora para a ceia do Senhor. E eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Que Deus derrame sobre nós torrentes do seu Espírito. Que venha sobre nós as chuvas benditas do céu, trazendo restauração e vida, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a esperar até que Ele venha, se manifeste, até que os céus se fendam, até que Deus nos mostre um sinal do seu favor. Deus amado, tua palavra diz que não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Quem sabe, Deus, o Senhor encontre aqui nesta noite um coração disposto, que seja totalmente teu, apenas uma fagulha, mas que vai incendiar essa comunidade e essa cidade, e o Senhor pode fazer isso, Senhor. Tu és o Rei da glória, aqui está o teu povo, aqui está a tua noiva, aqui estão as ovelhas por quem Jesus morreu. Às vezes nós olhamos para nós e vemos-nos como uma vinha murcha, Senhor. Ó Deus amado, olhamos e não vemos frutos, o inimigo se zomba de nós, escarnecem da igreja, mas Deus vindica a sua glória nesta igreja, nesta noite. Olha do céu e vem e visita a tua vinha, Senhor, restaura a nossa sorte, tira o opróbrio de sobre a nossa vida, tira a dureza do nosso coração, tira a secura dos nossos olhos, tira a indiferença da nossa alma, em nome de Jesus, inflama o nosso coração. Deus, nós não queremos nada que não venha de ti. Não queremos ir além, mas também não queremos ficar aquém. Se tens esse avivamento para nós, e cremos que tens, inclina o nosso coração, não permita que desistamos, que recuemos em nome de Jesus, não permita que os nossos olhos se fechem antes de ver um avivamento nessa terra, de ver um derramamento do teu Espírito, uma visitação poderosa do céu, trazendo plenitude para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, cura nossa infidelidade, apaga as nossas transgressões, lava-nos completamente com o sangue do Cordeiro, traz sobre nós convicção de pecado, traz sobre nós arrependimento verdadeiro, traz sobre nós angústia pela nossa situação e dá-nos fome das coisas lá do alto. Gera no coração do teu povo desejo de buscar a sua face. Traz sobre nós um alento de vida,
sopra sobre nós o sopro da vida, tira-nos das cinzas, acende as brasas, inflama o nosso coração com fogo do Espírito Santo. É a nossa súplica, é a nossa necessidade, é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém.